Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1. Assim está escrito: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Esse versículo para nossa reflexão nesta oportunidade sobre este assunto tão importante, necessário e que foi presente tanto na vida de Jesus como na vida dos apóstolos, por ser algo de valor incalculável e o único meio de nós dialogarmos com Deus é através da oração. Oração é uma via de mão dupla, todos nós sabemos. Nós chegamos a Deus em oração, falamos com Ele e tem um momento que silenciamos para ouvir Deus falar. Mas como é que Deus fala? Deus fala no nosso espírito e dá-nos a entender o seu propósito, a sua vontade. É que muitas das vezes a gente não toma tempo para orar. A nossa oração é como um fast food. 2, 3 palavras e a gente quer o resultado na hora. E não é assim, as coisas de Deus, elas não são desse jeito. As coisas de Deus não são para já, assim. E não, nós precisamos ter um tempo, nós precisamos estar em condição de entrar na presença de Deus, de ser aceito por Ele, de saber como falar com Ele, de nos colocar na condição de dependente e não de Senhor para pedir que Ele faça, que ordene, que Ele diga isso, faça aquilo outro, porque eu quero, porque eu preciso. Não. Não somos nós que ordenamos, é Ele que ordena. Nós simplesmente estamos aqui para ouvir e obedecer o que Deus tem para cada um de nós. Aqui um exemplo lindo, maravilhoso, importante, que infelizmente está em extinção no meio evangélico. É companheiros de oração. Pessoas que se reúnem e se juntam para firmarem propósitos diante de Deus e se aplicarem a uma vida de oração. Isto é muito necessário. A fraqueza dos cristãos de hoje, das igrejas, que não tem o resultado esperado, o cristão muitas das vezes vive mais em derrota do que em vitória, tudo isso se deve à falta de uma vida de oração. Se ele não tem uma vida constante de oração com Deus, ele não tem como vencer as intempéries da vida, as ameaças, as ofertas, os prazeres que vão se apresentar diante dele. Deus abençoe a irmã Dalila Nicásio, Deus abençoe Késia Araújo. Aqui nós observamos que Pedro e João, 2 irmãos, irmãos de fé, não eram irmãos de sangue, irmãos de fé. Pedro e João subiam, quer dizer, eles tinham um compromisso acertado entre eles e Deus. Então diz que Pedro e João subiam juntos. Olha que coisa interessante. Juntos, unidos, irmanados, companheiros, ligados no mesmo propósito, com o mesmo desejo, com a mesma disposição. Eles subiam juntos aonde? Ao templo, ao lugar da reunião do povo de Deus. Era para lá que estes apóstolos e discípulos se reuniam. Eles subiam juntos ao templo à hora da oração. Tinha o momento da oração no templo. E eles subiam. E esta hora da oração no templo era a hora chamada nona. Hora nona, no calendário nosso, significa às 3 horas da tarde. Era justamente por este horário que Pedro e João se reuniam e subiam juntos para o templo unicamente para orar.
O propósito deles era esse, era ir ao templo para orar. Deus abençoe, irmão Marcelo Fernandes. Iam ao templo para orar. As funções do templo são essas. Funções do templo é para a gente nos reunir, ou para fazer oração, para receber a instrução, o ensino da palavra de Deus. Templo nunca foi designado para ser lugar de pregação. Lugar de pregação é nas ruas, é no meio do povo. Lá fora, onde os pecadores estão. Dentro do templo é o lugar do treinamento, do ensino, do aprendizado, do momento de oração, aprender a adorar a Deus, aprender a evangelizar, aprender a louvar, aprender a orar. Tudo isso se aprende no templo, deve-se aprender no templo. As funções dele são para isto. Deus abençoe, irmão Edmilson Andrade. As funções do templo é para isso. Tanto é que Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então não tem outra finalidade. Aqui eles estavam fazendo exatamente o que diz a Bíblia. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Esta hora era como se fosse uma hora sagrada. Eles não assumiam nenhum compromisso para que eles ficassem livres da hora da oração. Havia no coração deles um desejo, uma necessidade, um gozo tão grande por estar no templo, na hora da oração, com a finalidade de orar, evidentemente. Quem vai para a oração tem que ir para orar. Diferente dos nossos dias, que se denominam trabalhos de oração, as pessoas vão, mas não é para orar, é para qualquer outra coisa, menos oração. Oração está atualmente em extinção no meio do povo de Deus, infelizmente. Infelizmente. É difícil encontrar um lugar que tenha uma vida saudável de oração. Mas ainda é possível. É o caminho estabelecido por Deus e é através deste caminho que nós podemos nos acertar com Deus, receber dele graça, poder, autoridade e começar a ver os resultados acontecerem. Deus abençoe a irmã Andréa Paz. Então Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Mas eles não se reuniam somente no templo para orar. Mas eles oravam também nas casas. Foi o que Jesus disse. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala a teu pai em secreto. E teu pai que te ouve, ele te responderá. Então, tem o momento da oração particular, a oração individual, a oração pessoal, sua com Deus. E tem a oração coletiva. A oração coletiva é quando o povo de Deus está reunido, quando todos se reúnem, estão juntos para o momento da oração. Como fez aqui, Pedro e João foram ao templo para orar. Eles tinham propósitos, eles tinham objetivos, eles tinham motivos para ir ao templo para orar. Porque estava sobre eles o encargo de uma responsabilidade muito grande com o povo de Deus. Porque Jesus já tinha sido assunto aos céus. Agora ficou com os apóstolos, os discípulos. E eles não poderiam vacilar nesta parte. Por isso, eles se entregavam à oração. Quando surgiu um problema na igreja, que as viúvas dos gregos não estavam recebendo o alimento necessário e as dos hebreus estavam, surgiu ali um problema. Levaram para os apóstolos. E eles disseram o seguinte, olha, escolhei dentre vós aí 7 varões de boa reputação, sabedoria e cheio do Espírito Santo. Porém nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja o valor que eles deram à oração e ao ensino da palavra. São 2 elementos fundamentais. A oração, nela nós vamos receber a revelação da palavra de Deus. Nós não vamos receber uma palavra revelada. Hoje está em moda. Vou buscar uma palavra revelada de Deus. Não, não tem mais palavra revelada. O que tem é a revelação da palavra
que já está escrita. E quem pode revelar o que está ali é o Espírito Santo. Agora, a palavra revelada não tem, porque não tem como acrescentar a Bíblia. Há uma proibição. Se aumentar, vai ser aumentado na vida de quem o fizer as pragas. Se diminuir, vai ser tirado da vida de quem diminuir as promessas que estão listadas ali. Então não tem como nem tirar e nem acrescentar. Tem que acomodar-se ao que está na Escritura. Agora, o que o Espírito Santo pode fazer é revelar a palavra, porque nós lemos às vezes, não entendemos, não compreendemos, mas quando vamos à oração, o Espírito Santo revela a palavra. Quando ele revela a palavra, aí sim. Então não existe esse negócio de palavra revelada. Deus deu uma palavra agora. Não. Deus revelou o que está na palavra dele. Aí sim, nesse sentido, nós podemos crer e aceitar e julgar como verdadeiro. Agora, tudo que é novo, diferente e além do que está na Bíblia, não procede de Deus. Deus abençoe Mauro César. Mas aqui estava Pedro e João. Eu me lembro, no tempo de jovem, há alguns anos atrás, quantas vezes a gente se reunia, às vezes para fazer um ensaio, e de repente aquele ensaio se transformava numa oração. Era uma sede que a gente tinha quando era jovem, bem novinho, e tinha aquele desejo, aquela vontade, aquele prazer. Então tudo para nós era orar a Deus. E a nossa confiança estava em Deus e na oração. Então a gente se dedicava realmente à oração. Então tinha cultos de oração, tinha ensaios, mas antes de qualquer coisa tinha que ter um período bom de oração. Tinha os cultos, antes dos cultos tinha que ter pelo menos 30 a 40 minutos de oração para depois começar o culto. Tinham vigílias de oração, porque hoje são vigílias de louvor, não são mais vigílias de oração. O pessoal não vai para a vigília para orar, ele vai para cantar, para ver o reteté, para ouvir pregação. E vigília é para orar. Jesus passava a noite em oração. Tinha as alvoradas. As alvoradas é quando a gente ia para o templo 4h30, 5 horas da manhã e ficava ali um tempo em oração. Tinha os matutinos, que já eram a partir das 6 da manhã até mais ou menos 7h30, era o período que se tirava de oração. Então, oração era frequente. Os cultos na semana, nós tínhamos 4 cultos na semana nas congregações. Naquelas que eu passei, com a graça de Deus, para cuidar delas, para dirigir. Tinha 4 cultos na semana. Nós tínhamos o domingo, que era o culto público. Nós tínhamos a terça-feira, que era culto de oração. E era só oração, não tinha estudo da palavra, não tinha hino, nada disso. Era oração. Terminado o período da oração, 40, 50 minutos de oração, levantava, lia um versículo, fazia uma oração e ia para casa. Quarta-feira, em algumas congregações, e quinta em outras, era culto público. Então, domingo e quarta, culto público. Terça-feira, culto de oração, só oração. Sexta-feira, culto de doutrina. Aí tinha um período menor de oração e um período maior de ensino da palavra de Deus. Era essa a norma que a gente vivia naquela época. A parte do que já falei, das alvoradas, dos matutinos, das vigílias, das reuniões de ensaios, tudo com oração. E muitas das vezes acontecia também no meio do culto, de um grupo de pessoas se separava, ia para uma sala, para um período de oração, enquanto o culto estava se desenvolvendo. Ia lá um grupo orar. Orava meia hora, depois aquele grupo voltava para o culto, e um outro grupo orava mais meia hora até encerrar o culto. E isso era uma maravilha. Enquanto houve essa valorização da oração, o poder era frequente na igreja. Alegria, conversão, batismo com o Espírito Santo, renovação, cura de enfermidades. Quantas coisas boas aconteciam nesses cultos. Por quê? Porque tinha o compromisso de se dedicar à oração. Hoje, infelizmente, oração para muitos é uma coisa do passado. Oração é sacrifício. Onde já se viu ficar 40 minutos de joelho, ficar 1 hora de joelho, orando. Para quê? Deus não é surdo.
Pois é, Deus nunca foi surdo. Mas é o momento que a gente tem para orar. E a gente precisa aproveitar esses momentos de oração. Eu me lembro que David Yong-Soo, o pastor da Coreia, lá da Coreia do Sul, ele disse que passava 5 horas de oração. E a gente não consegue passar 5 minutos. Então, veja como é. E veja a igreja que Deus colocou nas mãos dele. Já falecido. Mas chegou a ter quase 1 milhão de crentes. Numa única igreja. Que ele dividiu em grupos familiares para poder dar atendimento a todos eles. Mas eles tinham comprometimento de vir ao templo uma vez na semana para a celebração e para o momento de oração. Então, o ambiente, a temperatura era quente, era oração de manhã, de tarde e de noite. O salmista dizia que ele orava de manhã, ao meio-dia e à tarde. Então ele sempre estava buscando a Deus em oração. Jesus passava a noite em oração. Então esses são exemplos que a palavra de Deus nos dá, que a gente precisa gravar eles e olhar que o nosso tempo está muito pobre de comunhão com Deus, de momento de oração, de ensino da palavra de Deus. E a falta desses elementos enfraquece a vida espiritual. Por isso que as pessoas se misturam com o mundo e acham que está tudo igual, está tudo certo, agora pode, está tudo liberado. É porque não tem este propósito de oração, porque oração vai nos revelar a vontade de Deus, e a vontade de Deus para nós nunca vai ser conforme a vontade do mundo. A vontade do mundo sempre vai ser oposta à vontade de Deus. E se eu quero cumprir a vontade de Deus, eu tenho que entrar pelo caminho da oração. Tem um livro muito interessante, um livro bem fininho, fácil de ler. Agora parece que republicaram ele. Chama-se John Hyde, o homem que orava. Aquele homem respirava a oração, soluçava a oração. Se vocês tiverem oportunidade de procurar e adquirir, leia este livro, O Homem que Orava. O outro é o Edward Bond, Poder através da oração. São homens que contam experiências de oração que a gente fica com vergonha de ver tantos resultados na vida de oração destes homens. E quando olhamos para a nossa vida de oração, a gente não vê esses resultados. Então a gente se envergonha com estas coisas. Fica difícil. Então é muito interessante a gente voltar a essa prática de oração. Eu acompanhei, dirigi muitas vigílias. Vigílias eram da meia-noite até às 5 da manhã. Mas era de meia-noite a 2 horas de joelho. Levantava meia hora para descansar um pouquinho, ir no banheiro, voltava, mais 2 horas de joelho. E ninguém nunca morreu por conta disso. Hoje a gente não consegue orar. A gente vai para a igreja, a oração é aquela oração para abrir o culto, de 2, 3 palavras e pronto, agora vamos cantar. Agora canta. Criaram-se tantos grupos e depois lá no finalzinho, quando já está quase tudo acabado, agora vamos ouvir a palavra. A pessoa está tão cheia de tanta coisa, vai ouvir mais o quê? E a oração, que é um fundamento da nossa vida de fé. O crente não pode viver sem oração. Oração é a mesma coisa que respirar. Se nós pararmos de respirar, nós morremos. E se nós deixarmos de orar espiritualmente, nós morremos também. Porque na oração, nós inalamos o poder e a presença de Deus e exalamos aquilo que procura contaminar o nosso coração. Então, enquanto nós confessamos as nossas faltas a Deus, nós recebemos de Deus um renovo espiritual através da oração que vai ocupar o nosso coração. E aí, então, nós vamos receber poder de Deus, porque o poder de Deus vem através de oração. Um santo do século passado, ele disse, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então eu consigo avaliar a minha vida de oração. Eu tenho muito poder, tenho pouco poder,
ou eu não tenho nada. Isso tudo se deve à minha vida de oração. E eu preciso ter uma vida saudável de oração, uma vida espiritual saudável, alimentada com a presença de Deus. A oração nos adverte, apura a nossa percepção espiritual. O Espírito Santo tem maior liberdade para trabalhar na nossa vida, nos advertir, nos dirigir, tudo isso por meio de oração. Agora, se a gente abre mão da oração, a gente perde todas essas riquezas espirituais que Deus tem para nós. Mas aqui tem um exemplo. Pedro e João seguiam juntos. Eles subiam juntos ao templo. Hoje ninguém mais quer andar junto. Hoje ninguém mais quer se reunir. E quando as pessoas se reúnem, não é para orar, é para outras finalidades que não convém, que não condiz com a vontade de Deus. Agora, vamos nos reunir simplesmente para orar. Quando você pergunta, quem quer vir aqui, passar um tempo aqui para a gente orar aqui de 8 da manhã a meio-dia? Olha, muito pouca gente vai. Muito pouca gente. Agora, diga, nós vamos ter aqui um louvorzão, um movimento, um mexe para lá, um mexe para cá. Olha, não cabe de pessoas. Mas oração? Não. Esse negócio de oração não é comigo. E isto sem falar no jejum. Que o jejum também é outra coisa que está sendo riscada do meio do povo evangélico. Jejum e oração, Jesus aliou jejum com oração. Há um poder tremendo nesta união, jejum e oração. Uma coisa formidável. Os discípulos experimentaram isso. Jesus demonstrou isso. E nós às vezes ficamos olhando, olha como aconteceu, como foi belo, como foi bonito, quantos sinais, quantos resultados. Aí olha para nós e não acontece nada disso. Será que aquilo era verdade? Era verdade, sim. Mas por que acontecia? Porque eles tinham compromisso. Eles tinham um propósito. Eles não trocavam o propósito por um passeio, por uma conversa vã. Não. Eles se firmavam no propósito e cumpriam o propósito. Deus abençoe a irmã Maria Cipriano. Então aqui eles subiam juntos à oração. Que saudade dessas duplas de oração. Vamos lá, irmão, vamos comigo orar, vamos passar comigo, vamos me ajudar em oração. Não é ora por mim, é ora comigo. Porque muita gente diz 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e ele mesmo não ora. Não, vamos orar junto. Deus vai dar vitória, Deus vai responder, Deus vai nos ajudar. Vamos reunir aqui, vamos orar junto, vamos firmar um propósito de oração. E passa tempo orando. Eu me lembro quando era solteiro, quantas vezes chegava do trabalho, em casa tinha reunião de oração, tinha lá 10, 12 irmãs, 2, 4, 5 irmãos orando. E a gente só chegava do serviço e joelhava para orar também. E que tempo bom era este. Isso tudo ficou no passado. Mas pode ser restaurado nos nossos dias se nós afirmarmos um compromisso com Deus. Se nós voltarmos à vida de oração, voltarmos à prática do primeiro amor. Deus abençoe a irmã Alessandra Santos. Não foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja rica espiritualmente. Os mistérios que Deus revelou a Paulo foram direcionados na igreja de Éfeso. Uma igreja com uma riqueza espiritual incrível. Mas quando chega lá no Apocalipse para João, Deus manda ele dirigir-se a Éfeso e dizer: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão virei contra ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Como aconteceu isso? Hoje um descuido, amanhã outro, depois outro, quando pensa que não, estava irreconhecível. Uma igreja que foi um baluarte. Ficou irreconhecível. Deus abençoe o irmão Everaldo Sebastião. Hoje, no meio evangélico, as igrejas estão praticamente irreconhecíveis. Elas estão mais identificadas com política do que com a vontade de Deus.
do que com oração. As coisas na vida do crente não se resolve com conversa com esse, com aquele outro. Se resolve com oração. Ora a Deus e Deus dá solução. Quantas pessoas, às vezes, pronto para ir para um médico, para uma cirurgia, de repente, numa oração, Deus falava com a pessoa e dizia, estou te curando agora. A pessoa ia ao médico, o médico, vamos fazer um último exame, olha, você não tem mais nada. Você não precisa operar. Ah, mas o que aconteceu? Foi a oração. Quantas pessoas com mala pronta para fazer uma mudança, para ir embora, Deus diz, não é tempo. A pessoa desarrumava tudo e ficava no lugar dele. Hoje não, eu vou e ninguém vai me impedir, não. Eu sei para onde eu vou e acabou. E é assim. As coisas estão desse jeito. Então não tem mais aquele compromisso com Deus, aquela lealdade, aquela fidelidade, aquela entrega. É por isso que a gente não tem mais resultados como deveria ter. Mas que bom se conseguíssemos encontrar companheiros de oração. Não são muitos, mas os poucos que conseguirem encontrar já serão de grande valia. A palavra de Deus diz que quem está só, se ele cair, quem o levantará? Mas se tiver o companheiro, se um cair, o outro levanta. É como Isaías profetizou e disse, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Deus abençoe, Luci Araújo. Esforça-te. Então, o momento é esse. Nós precisamos voltar à nossa vida de oração. Oração e comunhão com Deus. O segredo para a bênção de Deus na vida do crente e na vida da congregação é somente dois. É oração e Bíblia. Quando você orar e você ler e for ensinado na palavra de Deus, está resolvido o problema. Só que a gente às vezes deixa de orar e deixa de ensinar a palavra e acha que as outras coisas vão resolver. Elas não resolvem, elas não têm poder de resolver. O segredo é oração e palavra, palavra e oração. Este binômio, oração e palavra e oração, não falha nunca. Sempre vai dar bons resultados. E vai fortalecer a nossa vida com Deus. Então aqui estava Pedro e João subiam juntos. Não eram desunidos, não eram rivais, não eram concorrentes, não. Eram irmãos, estavam em comunhão, estavam uniram no mesmo propósito, subiam juntos ao templo, ao lugar da oração, lá no templo e na hora da oração, a hora nona. Vamos lá, Pedro, vamos lá, João, vamos para a oração. E sabe o que aconteceu? Num desses dias que eles estavam indo para a oração, na porta do templo, uma das portas chamada Formosa, lá estava um coxo. E quando eles estavam subindo para a oração, ele disse, dá uma esmola, uma ajuda. Pediu a eles uma esmola, e Pedro se volta para ele e diz o seguinte, olha para nós. Olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem levantou. O coxo se levantou na hora. Agora, isso era resultado do quê? Oração. Oração e palavra. Palavra e oração. Quando chegou o momento, eles estavam prontinhos para serem usados por Deus, como aqui foram. E o coxo se levantou, o coxo saltou, o coxo se alegrou, as pessoas glorificaram a Deus porque viram um milagre. Agora Pedro não disse, vocês viram o que eu fiz lá com o coxo? Vocês viram que eu orei por ele e ele foi curado? Não, Pedro não ficou dizendo nada disso. Quando eles começaram a interrogar, disse, olha, foi o nome de Jesus que fez com que ele se levantasse. Não foi eu, não foi João, não fomos nós. Foi o nome de Jesus. Agora, o nome de Jesus só foi ativo porque a vida de Pedro e João estavam no altar da oração. Aí as coisas acontecem. Eu quero conclamar você a que volte a sua vida de oração. Você se lembra daqueles tempos que você orava? E sabe como é que a gente orava? A gente começava de joelhos, depois a gente punha o rosto no chão, depois a gente se deitava no chão
e passava tempo ali orando. Chegava momento que não tinha palavra, era gemido, mas Deus entende, Deus compreende. Mas também quando se levantava dali, se levantava satisfeito, agradecido, fortalecido, alimentado com a presença de Deus. Eu desejo que isso aconteça com você, comigo, com cada um de nós. Que nós voltemos à vida de oração. E quando voltarmos à vida de oração, o nosso olhar vai ser ungido, o nosso ouvido vai ser ungido, as nossas palavras vão ser ungidas, as nossas mãos vão ser ungidas, o nosso coração vai estar ungido, os nossos pés. Portanto, nós não vamos nos lançar naquilo que desagrada a Deus, não. O temor de Deus vai estar presente na nossa vida e nós vamos nos conduzir no caminho que agrada a Deus. Mas é preciso voltar à prática da oração. Oração nunca deveria sair do meio do povo de Deus. Há até uma reflexão que fizeram: a morte da oração. A oração morreu. E muita gente acha isso bonito. Mas quando falta oração, falta a vida espiritual. Se falta a vida espiritual, não tem certeza de salvação. Se não tem certeza de salvação, pode estar correndo perigo de ir para um lugar distante da presença de Deus. Mas quando há oração constante na vida, tudo isso se resolve. Há uma convicção, há uma certeza, há uma garantia, há uma prova, há um testemunho interior do Espírito Santo na vida da pessoa, testificando que ele é filho de Deus. E o Espírito fala constantemente no interior da pessoa. Ele não fala aqui, ele fala aqui, ó, no íntimo do nosso coração. É aqui que nós ouvimos o Espírito de Deus falar conosco. Então precisamos voltar a esta vida de oração. Eu te peço, em nome de Jesus, volte à vida de oração. Não despreze esses momentos. Você não pode muito tempo? Comece com pouco tempo. Comece com poucos minutos. E à medida que você for adaptando-se, vai aumentando o período da oração. Se você não pode orar de joelhos, não tem problema. Ore sentado. Se não pode sentar, se está acamado, deitado, ore deitado. Não é a posição da oração que vai influir. É o teor, é a sua vida de oração com Deus que vai dar resultado. Não importa se você está deitado, se você está sentado, se você se ajoelha, se você está em pé. O importante é que você tenha esta prática diária de uma vida de oração e falar com Deus. Eu tive uma sogra, já está descansando no Senhor, ela vivia em constante oração. Era 6 horas da manhã, ela se levantava para orar. Dava meio-dia, ela ia orar. Dava 6 horas da tarde, ela ia orar. Podia estar onde for, fazendo o que for. Ela parava tudo e ia ter os momentos de oração dela. E foi uma vida abençoada por Deus. E se nós voltarmos a este ponto maravilhoso, olha, vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha. Minha mãe, meus avós, viviam em constante oração. Essa era a vida deles. E nós aprendemos isso. Hoje, a desculpa hoje é o corre-corre, são as atividades, são os negócios, a gente não tem mais tempo, não tem tempo para nada. A gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Não tem tempo para oração, não tem tempo para ler e nem estudar a Bíblia. Para essas coisas a gente não tem tempo. Mas para fazer uma viagem, fazer um passeio, ficar de boa, passar tempo conversando, passar nas redes sociais, a gente tem tempo para tudo. Agora, para se aprimorar a vida espiritual diante de Deus, a gente não tem tempo. Por isso que é essa pobreza da nossa vida espiritual. Uma pobreza incrível, irreconhecível. O mundo não respeita mais. O mundo não considera mais. Antigamente, quando via um crente, as pessoas do mundo temiam. Por quê? Ali vem um crente, ali vem um santo, ali vem uma mulher de Deus, ali vem um homem de Deus.
A pessoa podia estar falando, fazendo o que for. Chegava o crente e, olha, silêncio. Não toca mais nesse assunto. O que era isso? O temor, o respeito. Hoje não. Vem aqui, crente, você precisa ouvir essa. E ouve e dá risada e está tudo certo. Pobreza espiritual. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Voltemos à oração. Qual é o seu horário? Você pode orar pela manhã? Ore pela manhã. O seu período é ao meio-dia? Ore ao meio-dia. O seu período é à tarde? Ore à tarde. O seu período é à noite? Ore à noite. Não tem tempo de madrugada? Ore de madrugada. Mas não deixe de orar. Volte a se apresentar diante de Deus. Torne a ser conhecido e conhecida de Deus através da oração. Só assim o poder de Deus vai fluir na nossa vida e nós vamos ver resultados que o nome do Senhor vai ser glorificado. A situação deste mundo está caótica, desesperadora, princípios de valores invertidos. Mas se houver homens e mulheres de Deus comprometidos com a oração, com a palavra e com a vida à luz da palavra de Deus, esse estado de coisas poderá ser mudado sim. E aprove a Deus que ainda neste século 21 isto possa acontecer. Que eu possa me candidatar a isso. Que você possa se candidatar a isso. Que cada um de nós ousemos colocar-nos na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se podes usar-me para isso, estou pronto. Se coloque nas mãos de Deus. Ele vai fazer de você um instrumento poderoso. Vidas serão abençoadas. Nações serão transformadas. A Inglaterra, ela só não sucumbiu por conta das orações de John Wesley. E a rainha Elizabeth, que faleceu há um tempo atrás, ela disse que ela tinha mais medo da oração de Wesley, a rainha da época, não é Elizabeth não, a rainha da época, ela tinha mais medo da oração de John Wesley do que de um exército armado. Veja o valor da oração. Então é importante. Oração é um recurso que Deus nos deu. E nós temos que usar da oração. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto com toda a perseverança. Paulo escrevendo disse: orai sem cessar, orai em todo o tempo, vigiai e orai, disse Jesus. Orando sempre. Orar sempre e nunca desfalecer. Então nós não podemos abrir mão da oração. Se abrir mão da oração, nós estamos rendidos, nós estamos vendidos ao mundo. Pensando que estamos no caminho certo, mas estamos com uma fenda aberta na vida e as coisas poderão acontecer por aí. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que nós voltemos à oração. É preciso voltar à prática da oração. Voltemos, enquanto é tempo, enquanto temos alguns dias para viver, enquanto Deus nos dá a oportunidade de estar aqui nesta terra. Não sabemos até quando. Pode ser hoje meu último dia, pode ser amanhã, não sei quando, o seu também, nós não sabemos. Mas enquanto temos esse tempo, vamos fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu vou voltar à prática da oração constante e diária. Eu preciso da oração. Eu vou fazer isto. Eu vou voltar por este caminho. Este é o caminho da vitória. Deus vai aprovar. Deus vai abençoar. Deus vai dar livramento. Você vai ficar surpreso, surpresa com as respostas de Deus como resultado de oração. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. A falha está em mim, a falha está em você, a falha está em nós. Então, se a falha está em nós, vamos corrigir o nosso caminho. Vamos acertar com Deus. Deus ficará prazeroso quando ouvir da nossa boca: Senhor, eu falhei,
eu errei, estou arrependido, mas aqui estou diante de ti e quero prometer um comprometimento e fidelidade e vou voltar, Senhor, a ter uma vida de oração e falar contigo. Faça isto. Faça isto. Depois você vai testemunhar a bênção de Deus sobre a sua vida e aqueles que estiverem à sua volta. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.